O labirinto das emoções, entendendo o borderline. Sejam bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nesse momento, iniciamos uma jornada por um dos territórios mais complexos da mente humana. O título do nosso estudo não é por acaso o labirinto das emoções. Estudaremos o transtorno de personalidade borderline. Na psicopatologia contemporânea, este quadro é frequentemente descrito como o Everest da clínica, o ponto mais alto, mais complexo e difícil. Para o profissional, ele exige um manejo refinado da contratransferência, pois o paciente borderline evoca no terapeuta as emoções mais intensas. Para o estudante, o transtorno de personalidade borderline é a chave para entender como a identidade pode se fragmentar diante de uma dor emocional insuportável. Muitas vezes, o senso comum e até mesmo profissionais menos atualizados reduzem o borderline a estereótipos, como uma pessoa difícil, manipuladora ou instável. No entanto, nosso compromisso aqui é o conhecimento verdadeiro. O transtorno de personalidade borderline é um fenômeno neurobiológico e psicossocial profundo. Entendê-lo vai muito além de preencher uma lista de critérios de um manual. Trata-se de compreender a arquitetura de um sistema emocional que opera em estado de hipervigilância constante. Para que este estudo tenha a profundidade que você busca, nossa análise não se baseará em opiniões quaisquer. Nós estruturamos este conteúdo sobre a tríade que hoje define o padrão ouro de diagnóstico e tratamento. Escolhemos o DSM-5-TR, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua versão revisada, que nos oferece a base nosológica e os parâmetros de prevalência atualizados. A segunda obra que escolhemos chama-se Construindo uma Vida que Vale a Pena, de Marsha Linehan, a mulher que revolucionou o tratamento ao fundar a teoria biopsicossocial e a DBT, que é a terapia comportamental dialética. Linehan não apenas estudou o transtorno, ela viveu o diagnóstico, o que confere à sua teoria uma autenticidade de técnica inigualável. E por fim escolhemos o clássico Eu Te Odeio, Não Me Deixe, de Gerald Kreisman e Hal Strauss. É uma obra fundamental para compreendermos a psicodinâmica das relações e o porquê do medo do abandono ser o motor central desse sofrimento. Nosso objetivo neste estudo é realizar um mergulho técnico. Em nosso estudo, passaremos pelos critérios diagnósticos detalhados pela neurobiologia, analisando o que acontece no cérebro dessas pessoas e pelas estratégias de intervenção que apresentam os maiores índices de eficácia científica. Se você é psicólogo, estudante ou um amante da psicologia que busca profundidade técnica e menos estigma, este estudo foi desenhado para você. Prepare seu material de anotação. Vamos começar a desvendar o labirinto das emoções sob o prisma rigoroso da ciência. Para entendermos o transtorno borderline, precisamos primeiro abandonar as definições frias dos manuais e tentar sentir o que o paciente sente. Marsha Linehan, em sua genialidade, nos deu a metáfora mais precisa já registrada na literatura: a dor da pele exposta. Imagine por um momento
que você sofreu queimaduras de terceiro grau em 90% do seu corpo. Agora, imagine que nesse estado você precisa enfrentar o mundo. No campo físico, qualquer brisa leve seria uma tortura. O toque mais gentil de um lençol seria uma agonia insuportável. É exatamente assim que opera o sistema emocional de alguém com borderline. Eles não possuem uma epiderme emocional. O que para uma pessoa comum é apenas um atraso de um amigo, para o borderline é um sinal catastrófico de que ele não é amado. O que para muitos é uma crítica construtiva no trabalho, para ele soa como um veredito de exclusão social. O mundo é para essas pessoas um lugar de estímulos excessivamente dolorosos. Essa vulnerabilidade extrema não é uma escolha, é um estado de hiperreatividade. E é nesse cenário de dor constante que precisamos entrar no labirinto para entender o que há por trás do estigma e da confusão diagnóstica. Mas, afinal, de onde vem esse nome? Por que borderline? A palavra não é apenas um rótulo moderno. Ela carrega o peso de quase um século de debates clínicos. No meado do século XX, psicanalistas e psiquiatras se viram diante de um enigma. Eles tinham pacientes que não se encaixavam nas duas grandes categorias da época. De um lado, a neurose, onde o sujeito sofre, tem conflitos internos, mas mantém um contato com a realidade preservado. Do outro, a psicose, onde há uma ruptura clara com a realidade, delírios e alucinações. Estes pacientes pareciam flutuar. Em momentos de calma, pareciam neuróticos. Sob estresse, apresentavam quebras quase psicóticas. Eles estavam na fronteira, no limite, daí o termo border ou limítrofe. Hoje, o DSM-5-TR mantém o nome por tradição, mas a ciência moderna prefere termos como transtorno de desregulação emocional. É fundamental que você, estudante ou profissional, entenda. Não se trata de estar no limite da loucura. Trata-se de estar no limite da capacidade humana de processar a dor existencial. Ao longo deste estudo, você ouvirá muito sobre a manipulação borderline, mas aqui fazemos um convite à mudança de paradigma proposta por Gerald Kreisman. Kreisman destaca que o rótulo de manipulador é um dos maiores fardos que esses pacientes carregam no sistema de saúde. Precisamos trocar essa lente pela lente da sobrevivência. Pense bem, se você estivesse se afogando em um mar revolto, você não pediria licença educadamente para segurar o braço de alguém. Você agarraria qualquer pessoa por perto com toda a sua força, movido pelo puro instinto de não afundar no vazio. Isso não é maldade, não é um jogo de poder, é desespero. O que o clínico muitas vezes interpreta como manipulação é, na verdade, uma tentativa desesperada de regulação externa. Como eles não conseguem se acalmar sozinhos devido à falta daquela pele que mencionamos no início, eles buscam desesperadamente que o outro os contenha. É um grito de socorro disfarçado de fúria ou controle. Outro ponto essencial desta fase inicial é o que chamamos de cisão ou splitting. Kreisman detalha como o ego borderline para tentar organizar um mundo interno que parece caótico e fragmentado, divide a realidade em dois polos absolutos. Para o borderline, não existe o cinza,
Ou as pessoas são anjos perfeitos, salvadores e dignos de adoração total, ou são monstros cruéis, traidores e desprezíveis. Não há espaço para a ambiguidade. Essa cisão é uma defesa primitiva. É mais fácil odiar completamente do que lidar com a dor de ser um pouco rejeitado por alguém que se ama. Entender a cisão é a chave para o clínico não se perder nas oscilações de idealização e desvalorização que ocorrem na transferência. Nesse labirinto, cada curva pode revelar uma nova face, e é por isso que o diagnóstico vai muito além de um simples checklist. A seguir, vamos analisar como esses conceitos se traduzem em comportamentos reais, através de casos que ilustram os critérios do DSM. Chegamos a um ponto crucial do nosso estudo. Diagnosticar o transtorno de personalidade borderline é um exercício de paciência e percepção aguda. Muitos clínicos iniciantes cometem o erro de olhar para o diagnóstico como um simples checklist, mas na prática baseada em evidências, o diagnóstico é uma leitura da dinâmica existencial do paciente. Como vimos, para o borderline não existe o cinza. No DSM-5-TR, isso se traduz em uma instabilidade generalizada. Mas vamos olhar para o motor que move essa instabilidade: o medo do abandono. O critério número 1 do DSM descreve esforços desesperados para evitar um abandono real ou imaginado. Mas o que isso significa na vida real? Vamos analisar o caso de Maria. Imagine a cena. Maria envia uma mensagem para o namorado, dizendo assim: "Podemos conversar?" O namorado visualiza, mas está em uma reunião importante e não responde por 15 minutos. Para uma mente com regulação emocional preservada normal, esses 15 minutos são apenas um intervalo de espera. Para Maria, eles são uma eternidade de evidências de rejeição. A mente de Maria entra em colapso. O pânico sobe como uma maré. Ela começa a pensar: ele se cansou de mim. Ele finalmente percebeu que sou um erro. Ele está com outra. A dor é tão aguda que ela precisa de uma descarga. Aqui entram os critérios 1 e 8, o esforço desesperado e a raiva inapropriada. Ela envia 20 mensagens agressivas. "Eu te odeio, nunca mais me procure, você é igual a todos os outros." Quando ele finalmente liga, Maria alterna entre o choro convulsivo, implorando para que ele não a deixe, e a fúria devastadora. Perceba a ironia trágica. O esforço desesperado para não ser abandonada é exatamente o que gera o conflito que pode, eventualmente, afastar o outro. É a profecia autorrealizável do borderline. Avançamos para o critério 3, a perturbação da identidade. Gerald Kreisman descreve o borderline como alguém que olha no espelho e vê uma imagem borrada. Sem um eu sólido e contínuo, o paciente busca preenchimento no outro. Ele se torna um camaleão social. Veja o exemplo de Lucas. Lucas conhece uma garota que ama trilhas e budismo. Em 2 semanas, ele vende seu videogame, compra botas de trilha e vira vegetariano. Ele não está fingindo, ele realmente acredita que agora aquela é a sua identidade. O problema surge quando o relacionamento acaba.
Lucas entra em colapso porque, sem o reflexo da namorada, ele volta a ser um vácuo. Ele diz ao terapeuta: "Eu não sei do que eu gosto, eu não sei quem eu sou sem alguém para me guiar." Nesses momentos de estresse extremo, como um término, surge o critério 9, a dissociação. A dor emocional é tão insuportável que o cérebro, como um disjuntor de energia que cai para evitar um incêndio, desliga o contato com a realidade. Lucas sente que saiu do próprio corpo, ou que o mundo ao redor é um cenário de filme, algo irreal. É a defesa final contra uma agonia que o ego não consegue processar. Não podemos falar de diagnósticos sem abordar o eixo da impulsividade. Para Marsha Linehan, a automutilação e os comportamentos de risco não são tentativas de manipulação, mas estratégias de regulação emocional disfuncional. Pense no exemplo de uma paciente que recebe uma crítica no trabalho. O humor dela despenca instantaneamente. Para lidar com esse vazio súbito, ela sai do escritório e gasta metade do salário em roupas que não precisa. É uma tentativa de sentir algo, de preencher o buraco. À noite, quando a adrenalina das compras passa, a culpa vem em dobro. A mente se torna um rádio em volume máximo, gritando ofensas. A automutilação, o corte, surge aqui como um botão de silêncio. A dor física é localizável, concreta e controlável. Ela foca a atenção em um ponto só, liberando endorfinas que trazem um alívio momentâneo para o caos mental. Como clínicos e estudantes, nossa missão é entender que o paciente não quer se ferir, ele quer parar de sofrer uma dor que ele não sabe como nomear. Um lembrete vital para o diagnóstico diferencial é não confundir com um transtorno bipolar, mas preste atenção na temporalidade. No transtorno bipolar, as mudanças de humor são cíclicas. Elas duram dias, semanas ou meses e muitas vezes ocorrem sem um gatilho externo claro. No borderline, o humor é reativo. Ele muda em minutos ou horas, quase sempre em resposta a eventos relacionais. É o que chamamos de labilidade afetiva. Agora que entendemos o que acontece e como identificar os sinais no labirinto, precisamos mergulhar na ciência do porquê. A seguir, vamos desvendar a neurobiologia e a teoria biopsicossocial. Como nasce uma personalidade borderline? Vamos descobrir? Se até agora descrevemos a paisagem do labirinto, agora vamos olhar para os seus alicerces. Por que algumas pessoas desenvolvem o transtorno borderline, enquanto outras, passando pelas mesmas dificuldades, não desenvolvem? A resposta moderna e mais aceita pela ciência é a teoria biopsicossocial, desenvolvida por Marsha Linehan. Ela propõe que o transtorno não nasce de um único trauma, mas de uma tempestade perfeita entre uma vulnerabilidade biológica específica e um ambiente social invalidante. Imagine que cada ser humano nasce com um termostato emocional. No indivíduo com predisposição ao borderline, esse termostato já vem de fábrica, com uma sensibilidade extrema. Linehan descreve 3 características fundamentais desse sistema biológico. Primeiro, a alta sensibilidade. O gatilho para a emoção é disparado por estímulos mínimos. É o equivalente a ter um alarme de incêndio que toca não apenas com fumaça, mas com o simples calor de uma lâmpada.
Segundo, a alta intensidade. Quando a emoção vem, ela não é apenas um incômodo, é uma onda avassaladora. A tristeza se torna agonia existencial. A raiva se torna uma fúria cegante. E terceiro, o lento retorno ao patamar de base. Esta talvez seja a parte mais exaustiva. Enquanto uma pessoa comum leva cerca de 20 minutos para que sua fisiologia se acalme após uma briga, o borderline pode levar horas ou até dias para que seu sistema nervoso volte ao estado de repouso. A neurobiologia confirma isso com imagens. Estudos de ressonância magnética mostram que o cérebro borderline possui uma amígdala, que é o nosso centro de detecção de ameaças, hiperresponsiva. Ela está sempre gritando perigo, perigo. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal, que deveria ser o freio racional e o regulador dessa emoção, apresenta uma atividade reduzida. Como costumamos dizer na psicologia, é como ter o motor de uma Ferrari, mas os freios de uma bicicleta. O sistema está sempre acelerado e o mecanismo de parada é insuficiente para a potência do motor. No entanto, a biologia por si só raramente explica tudo. Ela precisa de um catalisador, o ambiente invalidante. Invalidação é um conceito-chave aqui. Ocorre quando as figuras de cuidado, pais, professores ou tutores, negam, punem ou ridicularizam de forma sistemática as experiências internas da criança. Imagine uma criança com aquela hipersensibilidade biológica que mencionamos. Ela chora porque perdeu um brinquedo. A dor dela é real, intensa. Se o ambiente responde com "pare de frescura, isso não foi nada", ou "você é dramática demais, vai para o seu quarto e só saia quando parar de chorar", a mensagem que a criança recebe é: "o que eu sinto está errado, meus sentimentos são meus inimigos". Com o tempo, essa criança perde a capacidade de confiar nas próprias emoções. Ela não aprende a nomear o que sente. Ela aprende que para ser ouvida ou validada, ela precisa subir o volume, gritar mais alto, agir de forma mais extrema. O ambiente exausto acaba cedendo apenas nos momentos de crise, o que reforça o comportamento explosivo. É um treinamento involuntário para a desregulação. O ponto alto desta teoria é a transação. O transtorno nasce do encontro contínuo entre essa biologia sensível e esse ambiente que não sabe lidar com ela. Não é culpa dos pais e não é culpa da criança. É um desencontro de habilidades. Kreisman ressalta que, embora nem todo borderline tenha sofrido abusos graves, há uma incidência estatística altíssima de traumas precoces, negligência ou lutos não elaborados. O trauma é a forma definitiva de invalidação. É quando o mundo diz à criança que a segurança dela não importa. Entender a teoria biopsicossocial retira o peso do defeito de caráter. Como diz Marsha Linehan, pessoas com borderline não são pessoas difíceis. Elas são pessoas que sofrem de um transtorno de habilidades. Elas nunca aprenderam a lidar com o que sentem, porque o ambiente nunca teve as ferramentas para ensiná-las. Se o problema é a falta de habilidades para lidar com uma biologia sensível, a solução, logicamente, passa pelo aprendizado dessas habilidades. Veremos a seguir como a terapia
comportamental dialética ensina essas pessoas a construírem, finalmente, uma vida que vale a pena ser vivida. Chegamos talvez à parte mais importante deste estudo. Depois de entendermos a dor e a origem do transtorno, a pergunta que fica é: existe saída do labirinto? A resposta curta e científica é sim. Embora o transtorno borderline tenha sido visto por décadas como incurável, hoje ele é uma das patologias que mais apresenta resultados positivos quando tratado com a abordagem correta. Vamos detalhar agora o padrão ouro, a DBT, Terapia Comportamental Dialética. A palavra dialética pode soar abstrata, mas o seu conceito é simples e revolucionário. Ela significa que duas ideias que parecem opostas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Historicamente, as terapias falhavam com o paciente borderline por dois motivos: ou focavam apenas na mudança, o que o paciente sentia como uma invalidação de sua dor, ou focavam apenas na aceitação, o que não resolvia o caos comportamental. A síntese de Marsha Linehan é o equilíbrio. O terapeuta comunica ao paciente: eu aceito você exatamente como você é agora, e eu vou te ajudar a mudar, porque seu comportamento atual te causa um sofrimento insuportável. Não é sobre pensar positivo, é encontrar o equilíbrio entre o fogo da emoção e o gelo da razão. A terapia comportamental dialética não é apenas uma conversa, é um treinamento de competências. Imagine que o paciente recebe um kit de sobrevivência dividido em 4 módulos fundamentais. O primeiro é o Mindfulness, ou atenção plena. É a base de tudo. Como o borderline vive em um turbilhão, o Mindfulness ensina a habilidade de observar a própria mente, sem julgamento. Aqui, buscamos a mente sábia, a interseção entre a mente emocional, quente e impulsiva, e a mente racional, fria e lógica. A mente sábia é aquele lugar intuitivo onde sabemos o que é melhor para nós a longo prazo. O segundo módulo é a tolerância ao mal-estar. Esta é a ferramenta de redução de danos. O que fazer quando a vontade de se cortar ou de terminar um namoro por impulso surge? Ensinamos técnicas como o acrônimo TIPP. A letra T refere-se à temperatura. Mergulhar o rosto em água gelada por 30 segundos. Isso ativa o reflexo de mergulho, reduzindo drasticamente os batimentos cardíacos e forçando o sistema nervoso a se acalmar. É um reset biológico para momentos de crise. O terceiro módulo é a regulação emocional. Aqui o paciente aprende a ação oposta. Se a sua tristeza te manda ficar na cama, no escuro, o que alimenta a depressão, a habilidade ensina a fazer o oposto. Levantar, abrir as janelas e se movimentar. É agir contra a tendência biológica da emoção para enfraquecê-la. E, por fim, a eficácia interpessoal. Como a maior dor do borderline está nos relacionamentos, ensinamos técnicas de comunicação assertiva, como o Dear Man. É um roteiro para que o paciente aprenda a pedir o que quer ou dizer não sem explodir e sem se submeter. É dar voz às necessidades sem destruir os vínculos. Um ponto vital é compreendermos que a relação terapêutica na terapia comportamental dialética é bem diferente da psicanálise clássica. O terapeuta é ativo, valida constantemente
e oferece até consultoria telefônica para crises fora do consultório. No entanto, Krisma e Linehan fazem um alerta. O tratamento do transtorno de personalidade borderline pode levar ao burnout clínico. O terapeuta não deve trabalhar sozinho. Ele precisa de uma equipe de consultoria, de suporte para processar a intensidade emocional do paciente. E quanto à medicação? Krisma ressalta que remédios não curam a personalidade, mas funcionam como muletas essenciais. Eles estabilizam a depressão e a ansiedade severa, permitindo que o paciente tenha fôlego para praticar as habilidades da terapia. Entender essas ferramentas é entender que a biologia não é um destino. Chegamos ao final deste mergulho técnico no labirinto das emoções. Ao longo deste vídeo, percorremos a dor da pele exposta, a confusão da identidade e as bases neurobiológicas que sustentam o transtorno de personalidade borderline. Mas o conhecimento técnico só cumpre seu papel quando se transforma em mudança de paradigma. Lembram-se da metáfora que usamos lá no início? A pessoa que vive com queimaduras emocionais de terceiro grau? O tratamento, especialmente através da terapia comportamental dialética e da terapia do esquema, não apenas ensina essa pessoa a se proteger. Ele ajuda a construir uma epiderme emocional nova. Através do aprendizado de habilidades, o indivíduo deixa de ser um náufrago à mercê das ondas para se tornar o capitão do seu próprio barco, mesmo em um mar agitado. É fundamental ressaltar que o objetivo da terapia não é curar a sensibilidade. A sensibilidade é um traço. O transtorno é a desregulação. Como diz Marsha Linehan em sua poderosa biografia, o objetivo da terapia não é apenas reduzir crises ou comportamentos de autolesão. O objetivo é construir uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde o paciente não apenas sobrevive ao dia, mas encontra propósito, desenvolve conexões reais e descobre uma alegria sólida na própria identidade. Com o tempo, o tratamento adequado, as tempestades se tornam menos frequentes e a maturidade emocional assume o lema. Aos estudantes e profissionais que nos ouvem, nunca subestimem o poder da validação. Sem o vínculo e a empatia, a técnica é apenas um manual vazio. Este estudo foi cuidadosamente desenvolvido para oferecer a você o que há de mais sólido na psicopatologia atual. Não baseamos nossas falas em opiniões de senso comum ou percepções superficiais. Nosso conteúdo foi estruturado sob o rigor do DSM-5-TR e nas obras fundamentais de Marsha Linehan e Jeremy Krisma, cujas referências você encontra na descrição desse vídeo. Aqui no canal Estudantes de Psicologia, nosso maior compromisso é com você, com o conhecimento. Seja você um profissional em busca de atualização, um estudante construindo sua base teórica ou alguém em busca de autoconhecimento. A psicologia é uma ciência e uma profissão que exige responsabilidade ética. Por isso, entregamos apenas conteúdos baseados em evidências científicas e estudos sólidos. Entender o borderline é entender a própria fragilidade e resiliência humana. Esperamos que este estudo tenha iluminado os caminhos desse labirinto e fornecido ferramentas para uma prática clínica mais humana e eficiente. Um estudo tão interessante como esse não pode ficar guardado só para você. Compartilhe com seus amigos e, é claro, se inscreva no canal,
curta e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, suas experiências, se você já conheceu alguém com borderline, seu conhecimento sobre esse conteúdo. Obrigado por dedicar seu tempo ao estudo profundo da mente humana conosco. Continue acompanhando o nosso canal para mais estudos técnicos e científicos sobre a mente humana. Até o próximo estudo.